Qual é, molecada? Tranquilidade? Eu sou o DG, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E cara, o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu tô acostumado a fazer. É um assunto até um pouquinho delicado, mas é um vídeo que eu já quero gravar tem um bom tempo. Tá ligado quando tem aquela coisa que você quer fazer e você fica meio que empurrando com a barriga, depois eu faço, nunca apareceu o momento certo? Então, é esse vídeo. Mas eu sinto que, levando em consideração que a gente está indo embora dos Estados Unidos e a nossa vida aqui, a nossa vivência, o tempo que a gente passou aqui, eventualmente vai acabar se tornando uma coisa do passado, eu acho que não tem hora melhor, né? O que mais me motivou a vir sentar aqui pra gravar esse vídeo pra vocês, finalmente, depois de tanto tempo enrolando pra gravar ele, foi um comentário que tinham feito em um vídeo meu uns dias atrás. Eu vou voltar pra procurar ele, vou colocar aqui na tela pra vocês verem. Mas era basicamente, se eu me lembro bem de cabeça assim, é um cara que é um psicólogo, se eu não me engano, e ele me perguntou como que funciona essa questão racial e étnica aqui nos Estados Unidos. E como eu falei, esse é um assunto que eu queria tratar já há um tempo atrás, mas que por um motivo ou outro eu nunca achava que era a hora certa, que era o momento certo, mas que eu acho que agora tá na hora de falar sobre isso, e esse comentário que eu li me deu essa motivação pra falar, cara, vou gravar esse negócio logo, vou botar isso daí na internet. Eu acho que é um assunto muito interessante, muito pertinente, com muitas das coisas que a gente tá vivendo, não só no Brasil, como também aqui nos Estados Unidos e no mundo no geral, né? A gente tem vivido muito essa questão de preconceito racial, de preconceito étnico, de xenofobia. É uma coisa que sempre existiu, mas que eu sinto que tá vindo mais à tona e tá tendo mais notoriedade, digamos assim, de uns anos pra cá, né? E por que exatamente que eu sempre tive a vontade de falar sobre esse assunto? Cara, eu acho que é uma parada muito importante, certo? Porque tem muitos brasileiros que têm o sonho de vir para os Estados Unidos, não necessariamente para morar. Eu sei que tem muitos brasileiros que querem morar aqui, mas no geral os brasileiros têm um sonho de vir para Disney, de ir para Nova York, de ir para Califórnia, de conhecer os parques daqui da Flórida no geral, né? Tem os parques de Harry Potter, da Universal e tudo mais. Então, tipo, o brasileiro, eu acho que ele já tem essa vontade de vir para os Estados Unidos. É uma cultura que a gente consome muito no Brasil. A gente ouve muito falar sobre os Estados Unidos e eu acho que é um assunto que os brasileiros talvez não parem muito para pensar antes deles visitarem os Estados Unidos. Mas que ao mesmo tempo, quem para pra pensar não tem uma resposta muito certa, não consegue achar muita coisa na internet. Então eu tô vindo aqui até pra clarear um pouco a cabeça das pessoas que se questionam sobre a questão étnica, a questão racial dos brasileiros nos Estados Unidos. Eu vou começar explicando mais ou menos para as pessoas que não sabem o que é xenofobia. No conceito geral, xenofobia, de uma maneira bem simples e bem fácil para falar para vocês, ela é a aversão, a antipatia, o preconceito com pessoas do estrangeiro, né, de fora do seu país, ou às vezes não necessariamente de fora do seu país, mas de uma cultura diferente. A xenofobia de uns anos para cá, ela também tem sido utilizada para se referir ao preconceito dentro de um mesmo país, como por exemplo, existe a xenofobia dentro do próprio Brasil, de muitos brasileiros contra os nordestinos. Não é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo de hoje, mas é só para dar um exemplo para vocês que não é necessariamente uma coisa de fora do país, também pode existir dentro de uma mesma comunidade, digamos assim, o mesmo país, uma mesma cultura. Então a xenofobia é isso, é a aversão, é a antipatia ao diferente, a uma cultura diferente. E aí fica a questão, né? Como que os brasileiros são vistos aqui nos Estados Unidos? Como que os brasileiros se relacionam com os americanos? Como que os americanos olham pra gente e enxergam a gente, o que eles pensam de nós. E eu acho que uma coisa muito importante para começar a falar é a questão racial aqui nos Estados Unidos, né? Eu sei que isso é um assunto muito complexo. Eu acho que independente do país no qual você mora, independente da cultura a qual você pertença, a questão da raça, da etnia, do colorismo é uma coisa muito complexa. Essa questão da sua raça, né, da cor da sua pele, como que isso define você? Tem muitas pessoas que, ao ponto de vista de uma pessoa, é preta, mas ao ponto de vista de outra é parda. Tem gente que não se considera pardo, mas se considera preto. Tem gente que não se considera branco e sim pardo. Então são várias questões, tem várias nomenclaturas. E aqui nos Estados Unidos também é um assunto complexo. E eu acho que talvez um pouco mais do que no Brasil até, porque aqui nos Estados Unidos a gente tem muito imigrante. Aqui existe uma porcentagem muito grande de pessoas de países diferentes e, consequentemente, com tons de pele diferentes,
diferente, com um background diferente, culturas diferentes, e isso muitas vezes acaba se perdendo e se misturando e se confundindo um pouco aqui nos Estados Unidos, que é uma cultura tão repleta de diversidade, né? E quando você vem pra cá, você consegue perceber que a cultura latina é muito presente aqui nos Estados Unidos, especialmente em lugares onde tem muitos imigrantes. Eu moro na Flórida, por exemplo, aqui tem uma concentração considerável de brasileiros e de latinos e de imigrantes no geral. E aí você deve estar se perguntando agora, mas DG, como que os brasileiros se encaixam nisso? Porque eu sei que tem uma comunidade muito grande de brasileiro nos Estados Unidos e, tipo, o que que isso quer dizer? Porque brasileiro não é latino, né? Sim, os brasileiros são latinos. E esse é um dos assuntos também que eu quero tratar com vocês nesse vídeo. Não apenas a questão de como os brasileiros são vistos pelos americanos, mas também a questão de como que os brasileiros se veem nos Estados Unidos. E não apenas nos Estados Unidos, mas também, tipo, a galera que mora no Brasil, né? Nós que somos brasileiros, nós temos a tendência de nos distanciar dos outros países também da América Latina, né? Também da América do Sul ou da América Central. Muitas vezes pelo simples fato de que nós não falamos a mesma língua. A galera do México, a galera do Uruguai, do Paraguai, do Chile, da Argentina, todo mundo fala basicamente a mesma língua, que é o espanhol, com algumas diferenças aqui e ali, às vezes um dialeto um pouquinho diferente, com pronúncias um pouquinho diferentes, gírias diferentes, mas no geral todos eles falam igual, né? E nós somos os diferentões que falamos português. Eu acho que isso já cria um pouco de uma separação dos brasileiros com os outros países, né, da América Latina e da América Central. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando os brasileiros vêm para os Estados Unidos, a gente vem para cá com a impressão de que a gente vai ser visto de maneira diferente justamente por causa disso. A gente acha que os americanos não vão enxergar a gente como um mexicano, não vão enxergar a gente como um chileno, como um paraguaio, mas a verdade é que eles enxergam a gente como tudo farinha do mesmo saco. Porque a verdade é a seguinte, os latinos não são as pessoas que falam espanhol, os latinos são as pessoas que vêm dos países da América Latina. E a América Latina envolve América do Sul e América Central. E onde que o Brasil tá? Isso é um tabu gigantesco na comunidade brasileira, talvez até você mesmo se sinta assim, que a gente tem esse distanciamento, a gente não gosta de se considerar latino, a gente acha que a gente está num nível separado, um nível acima, a gente não fala espanhol, a gente não faz parte dessa cultura deles, né? Mas a verdade é que a gente faz sim. A cultura do brasileiro e do argentino e do chileno e do paraguaio é muito mais parecida do que a gente imagina, e os americanos veem a gente tudo como igual. Se você veio da América Latina, você é latino, e é exatamente assim que eles vão tratar você quando você pisar aqui. Inclusive, isso é um tabu tão grande que tem muitos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos e usam o termo latino de maneira pejorativa para se referir aos outros latinos, né? Alexa, acenda a luz do quarto. Tudo bem. Alexa, mude a luz do quarto para branco. Tudo bem. Mudei a luz do quarto pra ver se melhora um pouco a iluminação, tá escurecendo e eu tô sem luz aqui. Espero que adiante alguma coisa, mas vou tentar ser rápido, porque o sol tá me deixando na mão. E por que eu falei pra vocês que a questão do colorismo e a questão racial e étnica aqui nos Estados Unidos é mais complicada do que no Brasil? Justamente por isso, porque aqui tem muito imigrante, então tem várias pessoas de diversos países diferentes e acaba fazendo uma mistureba gigantesca, e existem pessoas brancas que vêm da América Latina. Então existem sim latinos brancos, mas é diferente como eles enxergam isso aqui nos Estados Unidos para como a gente enxerga isso no Brasil. Eu sempre me identifiquei como branco quando eu morava no Brasil. Conheço várias pessoas que também se identificam como brancos morando no Brasil, mas que quando vêm pra cá percebem que não é bem assim que a banda toca. Pro americano, o branco é o louro do olho azul da pele rosada. E é isso aí. A única maneira de você ser visto, por exemplo, como branco é se você atender essas categorias específicas. Se você tiver a pele bem clarinha, se você tiver o cabelo liso e loiro, se você tiver o olho azul. Quando eles olham para os latinos, é muito fácil para eles identificar quem que é branco e quem que não é branco. Eu, por exemplo, como eu falei, me identifiquei como branco a minha vida inteira até eu chegar aqui nos Estados Unidos e perceber que não é assim que eles me enxergam. Eu sou um cara com a pele relativamente morena, eu tenho cabelo cacheado, cabelo preto, olhos castanhos, e eu sempre me identifiquei como branco no Brasil, vim pra cá achando que eu também seria visto como branco, e quando eu comecei a conhecer diversas pessoas americanas, eles sempre me perguntavam de onde que eu era, porque por mais que o meu inglês seja fluente, por mais que eu fale muito bem, eles sempre identificaram que eu não sou branco, então eles sabiam que tinha alguma coisa diferente na minha nacionalidade, e a maioria dos meus amigos americanos, inclusive, a primeira impressão deles foi que eu era de Porto Rico, e Porto Rico é uma ilha que pertence aos Estados Unidos,
onde a galera fala espanhol, só que eles são americanos. E eu acho que por conta do meu inglês, por ele ser fluente, a maioria dos meus amigos imaginava que talvez eu fosse de Porto Rico, porque eu claramente não sou branco, né? No ponto de vista deles, eu sou moreno, eu sou latino, mas o meu inglês era bom o suficiente pra eu ser realmente um latino, que vem de algum país latino. Então eles imaginavam que eu provavelmente era de Porto Rico, eu acabei sendo criado nos Estados Unidos, e por isso que o meu inglês era tão fluente. Então, tipo, eu nunca fui visto como branco. E tem muitos brancos brasileiros que também vêm pra cá e acabam tendo que passar por essa transição de se perceberem como não brancos. E eu acho que isso também funciona com os pretos. Tem muitos pretos que vêm pra cá e acham que vão ser vistos como pretos, mas a partir do momento que você fala que você é do Brasil, os americanos percebem que na verdade você é latino e não necessariamente preto. E agora fica a questão na cabeça de vocês: existe um preconceito com os brasileiros nos Estados Unidos? E cara, eu vou te falar, os americanos não sabem praticamente nada sobre o Brasil. Eles conhecem muito pouco sobre a nossa cultura, eles conhecem muito pouco sobre a gente, ao ponto de que quando um americano vê um mexicano na rua, eles sabem que o mexicano é mexicano, mas quando eles olham pro brasileiro, eles não sabem identificar o brasileiro. Eles só sabem que a gente é de algum lugar da América Latina, mas não sabe exatamente de onde que a gente é. Então eu diria particularmente que não existe um preconceito específico com o brasileiro pela parte dos americanos, mas com certeza existe o preconceito por nós sermos latinos. Mas aos olhos dos americanos nós somos todos iguais. Latino é latino, tudo que eles sabem sobre a gente é que a gente tem a pele um pouquinho mais morena, não fala a mesma língua deles e adora uma praia. E é aquilo que eu falei, o brasileiro tenta tanto se separar da comunidade latina que quando você para pra analisar, os americanos não fazem ideia de quem a gente é. Eles não sabem qual é a língua que a gente fala, a maioria dos americanos acha que a gente fala espanhol, eles não sabem qual que é a capital do nosso país, a maioria deles acha que é São Paulo ou Rio de Janeiro, e eles acham que a gente ou mora na favela ou mora em frente à praia. Esse é o conceito que eles têm dos brasileiros. E eu mesmo, que sempre me identifiquei como branco no Brasil, eu vim pra cá e a comunidade que mais me acolheu foi a comunidade latina e a comunidade negra. Eu já tive diversos empregos aqui nos Estados Unidos, acho que foram uns 8 ou 9 empregos diferentes, e em praticamente todos eles, ou na maioria deles, eu consegui sentir algum tipo de distância, de dificuldade de interação da parte dos americanos brancos comigo. Dependendo dos estados que você esteja, isso vai ser muito mais leve e de uma maneira muito mais suave, muito mais dissolvida, digamos assim. Eu, por exemplo, moro na Flórida, que é um estado do sul, e o sul dos Estados Unidos é conhecido por ser um lugar muito conservador, com a presença predominante de pessoas brancas conservadoras. Mas eu moro na Flórida, e mais especificamente em Orlando, que é uma área que tem uma comunidade latina muito grande. Então acaba que eu não presencio isso tanto assim no dia a dia, mas acontece, já aconteceu. Eu já trabalhei num restaurante onde eu conseguia me dar muito bem, eu sentia muito mais abertura para interagir com os meus clientes que eram latinos e com os meus clientes que eram negros, até mesmo os negros americanos mesmo, os que moram aqui, os que são americanos, eles sempre me deram muito mais abertura, mas com os brancos sempre tinha uma certa distância, né? Uma coisa muito estranha, muito sinistra que aconteceu comigo e com a Isabela foi durante a nossa viagem de carro, né? A nossa road trip que a gente fez pelos Estados Unidos. A gente visitou 16 estados, se eu não me engano. Pegamos nosso carro, fomos subindo do sul até o norte, e no meio do caminho a gente foi achando tudo bem ok, tudo bem tranquilo, não sofremos nenhum tipo de preconceito descarado nem nada, mas a gente acabou passando por uns estados e por algumas cidades muito pequenas e muito conservadoras aqui do sul dos Estados Unidos, que colocou a gente em situações um pouco constrangedoras. Como eu falei pra vocês, o sul é conhecido por ser um lugar extremamente conservador, então a gente chegava em algumas cidades ou alguns estados daqui do sul e a gente começava a ver certos sinais de que talvez a gente não fosse ser tão bem-vindo ali. Como, por exemplo, se eu não me engano, foi quando a gente estava passando pela West Virginia, que seria a Virgínia Ocidental, traduzindo para o português, que é um dos estados daqui do sul. A gente estava chegando em uma cidade bem do interior daquele estado e nós começamos a ver várias bandeiras que aqui são conhecidas como as Confederate Flags. E essa Confederate Flag, de uma maneira bem simples para vocês, né? Não vou dar aula de história para ninguém aqui agora, mas ela basicamente representa um lado da guerra civil que aconteceu aqui nos Estados Unidos, que era o lado, né, dos brancos conservadores que acreditavam na supremacia branca e que se recusavam a aceitar o fim da escravidão. Até hoje em dia, se você for ver,
essas bandeiras ainda são utilizadas em protestos de conservadores, em protestos de pessoas que normalmente estão alinhadas com a direita e apoiadores do Trump. E a gente foi chegando nessa cidade específica da West Virginia, que agora eu não vou me lembrar o nome, era uma cidade muito do interior, e a gente foi percebendo que tinha muitas dessas bandeiras nas ruas, penduradas nos prédios, e a gente precisou descer no Walmart nessa cidade, a gente teve que fazer algumas compras para continuar com a viagem. Entramos no Walmart e assim que a gente entrou lá, a gente se sentiu muito acuado, sabe? A gente se sentiu muito coagido, não sei nem qual que é a palavra correta, mas a gente entrou e só tinha gente branca, loura, do olho claro dentro do Walmart, velhos, jovens, homens, mulheres, gordo, magro, baixo, alto, mas todo mundo, ou pelo menos tipo 99% das pessoas eram brancas. E quando a gente entrou, a gente ficava se sentindo observado o tempo todo. Todo corredor que a gente virava com o carrinho, alguém olhava pra gente, ficava encarando. Teve pessoas que literalmente ficavam encarando a gente assim, tipo, e a gente começou a se sentir um pouco desconfortável naquela situação, porque a gente tava se sentindo alienígena, sabe? Eu fiquei me sentindo um alien ali dentro. Achei muito estranho e a gente começou a ficar um pouquinho assustado, assim. Pegamos as nossas coisas rapidão, pagamos, metemos o pé, entramos no carro e fomos embora, porque ficou um clima bem pesado. Então isso é uma coisa que deve ser levada em consideração antes de você, brasileiro, vir para cá, para os Estados Unidos. Não deixe de vir por causa disso, é óbvio que não, até porque na maioria dos estados, em boa parte dos estados, os imigrantes são recebidos de maneira normal, de maneira acolhedora. Não são todos os americanos e não são todos os americanos brancos também que se comportam dessa forma, mas é uma coisa pra você ter em mente, porque foi uma parada que eu, particularmente, e nem a Isabela, a gente nunca parou pra pensar, sabe? A gente nunca achou que isso fosse acontecer. Então é isso, só queria fazer esse vídeo, é mais um vídeo informativo mesmo, mas é só pra falar sobre isso, porque é um assunto que eu acho que você não encontra com facilidade na internet. E espero que tenha sido útil pra você. Se você achou que foi útil, dá um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. E se você acha que pode ser útil pra alguém que você conheça também, um parente seu, um amigo seu, que quer vir pra cá pros Estados Unidos, manda pra eles também, tenho certeza que eles vão gostar. E é isso, cara. Foi isso no vídeo de hoje, só queria colocar essa parada aí pra fora, falar sobre isso com vocês. Valeu, galera, tamo junto, até o próximo vídeo, valeu!